Pronto. Então, oremos ao Senhor. Senhor Deus, Pai amado, como é bom sempre buscar o Senhor, reconhecer que o Senhor está perto, está sempre perto, sempre de ouvido aberto para nos ouvir. E que possamos lembrar, Pai, que o que nós vamos estudar hoje, que o Senhor é nosso Deus, nosso Rei, que o Senhor está no trono, o Senhor criou todas as coisas, está sobre todas as coisas, e que possamos nos submeter ao Senhor em todos os momentos, sabendo que seguindo o Senhor e o seu caminho é o melhor caminho que existe. Obrigado, Pai. Agradeço. Em nome de Jesus. Amém. 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 Então, hoje estamos falando sobre o reino e nós já falamos que tem passagens no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Antes de abrir aqui em Isaías, alguém pode ler o que está escrito ali embaixo da passagem? Sônia, pode ler ali? A vinda de Jesus. A vinda de Jesus foi prevista por vários profetas do Antigo Testamento, mas mais ou menos 700 anos antes do nascimento de Jesus. Isaías profetizou que o Filho de Deus ia nascer de uma virgem. Então, nós vamos abrir a Bíblia agora, ali na passagem de Isaías, capítulo 7. E lembrando que Isaías escreveu estas palavras aproximadamente 700 anos antes de Jesus nascer. Todo mundo achou? Sim. Marlene, pode ler essa passagem? 7 o quê? 7:14. É só um 7, versículo. Uhum. 7:14? Sim. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. Muito bom. Então, esta é a profecia. Vamos, então, para a segunda passagem do lado, Mateus, capítulo 1, para ver o cumprimento desta profecia. Deus usou Isaías para falar estas palavras aqui em Isaías 7. E em Mateus, capítulo 1, vamos ver o cumprimento. Vou pedir Patrícia para ler. Esta passagem, Patrícia, é do Mateus 1, do 18 ao 25. Antes de ler, eu creio que vocês já conhecem mais ou menos esta passagem. E José e Maria eram noivos. Um dia, Maria apareceu grávida e José sabia que ele não era o pai. Então, automaticamente, o que passa pela cabeça de José? Foi traído, né? Foi traído. Então, ele ainda gostava de Maria, amava. Então, ele resolveu se separar, mas sem criar um escândalo. Mas ali, então, Deus enviou um anjo, e o anjo vai falar com José sobre o que está realmente acontecendo. Então, pode ler, Patrícia. Capítulo 1, do 18 ao 25. Eis os fatos relativos ao nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida para casar-se com José, mas enquanto ela ainda era virgem, ficou grávida pelo Espírito Santo. Então José, seu noivo, sendo um homem justo, decidiu romper o noivado, mas em segredo, porque não queria desonrar Maria publicamente. Ele estava deitado em vigília, pensando nisso. Depois dormiu e teve um sonho.
viu um anjo do Senhor de pé ao seu lado, que disse: José, filho de Davi, não tenha medo em tomar Maria como sua esposa, pois a criança que está no seu ventre foi concebida pelo Espírito Santo. E ela dará à luz um filho, que será chamado Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Isso aconteceu para que se cumprisse a mensagem que o Senhor tinha dito pelo seu profeta. Ouçam, a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, que será chamado Emanuel, que significa Deus conosco. Quando José acordou, fez como o anjo do Senhor tinha mandado e trouxe Maria para casa como sua esposa. Porém, José não teve relações com ela até o seu filho nascer, e ele deu-lhe o nome de Jesus. Muito bem. Então, quando o anjo apareceu a José, ele explicou que esse filho que vai nascer é filho de quem? Espírito Santo. Do Espírito Santo. Né? E diz no versículo 21 que esse filho deve ganhar qual nome? Emanuel. No 21. É Jesus, né? Isso, então. Seu nome é Jesus. Jesus. E diz aqui no versículo 21 o significado desse nome. Jesus quer dizer o quê? Lê de novo, Patrício, 21. E ela dará à luz um filho, que será chamado Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Então, Jesus quer dizer? Salvador? Salvador. Tá aqui. Jesus quer dizer Salvador. Então, esse filho que é chamado Jesus, nós conhecemos ele como Jesus, ele também poderia ganhar, vamos dizer, um apelido, né? Que esse outro nome, Emanuel, não é o nome de Jesus, o nome dele é Jesus. Mas ele também poderia ser chamado de Emanuel. E essa pergunta é a pergunta que está na sua folha, né? Vocês que fizeram trabalho em casa, a primeira pergunta na sua folha é: o que quer dizer o nome Emanuel? Emanuel, Deus conosco. Deus conosco. Então, não sei se alguém nesse grupo já estudou hebraico. Eu nunca estudei hebraico. Também não. Mas eu sei pelo menos uma coisa sobre hebraico. Se vocês não sabem, hoje pode ficar sabendo. Esses nomes que terminam em El, como Emanuel, El quer dizer Deus. Por exemplo, eu e minha esposa temos 4 filhos. O segundo filho, nós colocamos o nome dele Daniel. Eu sei que Daniel quer dizer Deus é meu juiz. Né? Alguém já ouviu o nome Betel? Não. Betel quer dizer casa de Deus. Já ouviu falar em El Shaddai? Sim. O El Shaddai é o Deus forte. Deus forte. É Deus forte, El Shaddai. Então, esses nomes terminando com El, ou tem o El na frente, até El Shaddai, né? El é Deus, no hebraico. E esse nome, então, Emanuel, é Deus conosco. Então, aí nós chegamos à nossa segunda pergunta na folha, que é um pouco difícil. Dificilmente as pessoas acertam. Não sei se vocês conseguiram. Porque aqui diz, por que Jesus foi chamado Emanuel? A resposta que eu queria é, o que esse nome Emanuel tem a ver com Jesus? Em que sentido Jesus é o Deus conosco? Seria porque Deus veio, através de Jesus, para a Terra. Exatamente. Né? Até quando Ele se fez carne através de Jesus.
Muito bem, até você citou, não sei se você sabe que está citando João capítulo 1. Em João capítulo 1 diz que o verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Então, Deus está lá longe, né? É o Deus invisível. Mas em Jesus, Deus se fez homem, se fez um ser humano e andou na terra. Então, em Jesus, Deus é o Deus conosco, o Deus aqui perto, um Deus entre nós, um Deus que ficou cansado, que ficava com sede, né? Precisava dormir, fome, né? Tudo isso. Então, é muito interessante que até para muitas religiões seria impossível, né? Que Deus é aquele muito grande, muito distante, mas nosso Deus é o Deus perto, o Deus que se aproximou, que se aproxima. E vocês podem dizer, amém. 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 Muito bom. Graças a Deus. Graças a Deus, isso. Então, alguma dúvida nessa parte? Não. Então, houve a profecia em Isaías e vimos em Mateus que tudo que foi profetizado de fato aconteceu, que uma virgem concebeu um filho e aí Jesus, o Filho de Deus, entrou no mundo. Tá? Vamos para a próxima? Agora é o profeta Miqueias. Sabe onde fica Miqueias? Um dos profetas menores. E aqui, novamente, vamos ler apenas um versículo do Antigo. Eliana, você pode ler? Miqueias 5:2. Deixa eu achar aqui um momentinho, por favor. Perto de Jonas. Vem Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque. Os profetas menores, às vezes as pessoas têm dificuldade em localizar, mas sem pressa. Miqueias, que é qual versículo? Capítulo 5, versículo 2. E, eu esqueci de falar, se você olhar na sua folha, diz lá, o profeta Miqueias previu 700 anos antes de Jesus, que enviado de Deus iria nascer em Belém. Então, Miqueias viveu na mesma época de Isaías, ou seja, aproximadamente 700 anos antes de Jesus. Tá? Então, Eliana, pode ler a profecia? Miqueias 5:2, né? Por favor. O Senhor Deus diz: Belém é prata, você é uma das menores cidades de Judá, mas no seu meio farei sair aquele que será o rei de Israel. Ele será descendente de uma família que começou em tempos antigos, num passado não muito distante. Muito bem, então essa é a profecia. Vamos então para o Novo Testamento, novamente para Mateus, esta vez, Mateus capítulo 2. Sônia, poderia fazer essa leitura? Mateus, Qual é mesmo? Mateus? capítulo 2. Patrícia, De 1 a 6, né? De 1 a 6. Patrícia leu no final do capítulo 1, você vai ler o início do capítulo 2. E essa parte da história de José e Maria também é muito conhecida, que quando Jesus nasceu, os reis magos saíram do Oriente, caminhando para a Terra Santa, à procura do pequeno Cristo, não conseguiram encontrar. Aí, vamos ler o que aconteceu aqui. Depois que Jesus nasceu em Belém, da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos vindo do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado, e com ele
toda a Jerusalém. Tendo reunido todos os chefes dos sacerdotes do povo e os mestres da lei, perguntou-lhe onde deveria nascer o Cristo. E eles responderam: em Belém da Judeia, pois assim escreveu o profeta. Mas tu, Belém, da terra de Judá, de forma alguma és o menor entre as principais cidades de Judá, pois de ti virá o líder que com o pastor conduzirá Israel, o meu povo. Muito bem. Então, a primeira pergunta na folha diz aqui: quais são as origens de Jesus? Eu botei Belém e Judá. Então, Jesus nasceu em Belém, né? Não foi Belém do Pará. Não, Não. Belém da Judeia. é na terra de Judá. Muito bom. E a segunda pergunta aqui: Jesus foi enviado para reinar? Sim, Sim, embora não um reino material, né? Jesus não veio para sentar no trono e mandar num país, mas ele vem para reinar em nossos corações, né? Reinar em nossas vidas. Agora, interessante nessa história, os reis magos chegam lá em Jerusalém, e eu não sei exatamente como, mas conseguiram uma audiência com o próprio rei, o rei Herodes, e eles perguntaram, né, onde iriam encontrar o Cristo. O rei não sabia, mas quem soube dar essa resposta? Essa parte está ali no capítulo 2, versículo 4. Quem soube responder? Onde encontrar o Cristo? esse aqui, tendo reunido todos os chefes dos sacerdotes do povo e os mestres da lei, perguntou-lhes onde deveria nascer o Cristo. Isto. A outra Bíblia fala os escribas, né? Que esses escribas ou mestres da lei, hoje em dia, para a gente ter uma cópia da Bíblia é fácil. Até muitas pessoas têm a Bíblia digital, né? Você pode baixar no Isso, celular. E é a minha. até quem tem no papel, existem as gráficas, e na gráfica, né, tem as máquinas que vão imprimindo a Bíblia rapidinho. É fácil. Uhum. Mas naquela época, para ter uma cópia de qualquer livro, somente uma cópia escrita. Por isso a palavra escriba, que o escriba escreve. Ah, entendi. E aqueles que faziam as cópias também eram conhecidos como mestres da lei, porque se ficavam o dia inteiro lá fazendo a cópia, alguma coisa tem que entrar. Entrava, né? Entrava lá. Teria que ter, então, o conhecimento. Então, são justamente esses no versículo 4 que recebem a pergunta e no versículo 5 eles respondem: já sabemos onde vocês querem encontrar o Cristo. O Cristo vai nascer em Belém, Belém. Por quê? da Judéia. Por quê? Porque no versículo 6, aqui de Mateus, capítulo 2, eles estão citando quem? O profeta. Qual profeta? Peraí. Você vai falar? Profeta Miqueias. O profeta Miqueias. Miqueias, Porque a Eliana já leu para a gente, né? Eliana leu, Miqueias capítulo 5, 2, que aquele que há de reinar vai nascer em Belém. E os escribas sabiam. E foi justamente em Belém que Jesus nasceu. E Belém era uma cidadezinha lá do interior. E foi lá que, lembra daquela história, né, do censo que José teve que viajar até a terra dele. E lá Maria estava grávida e lá deu a hora de nascer a criança. Né? Uma grande coincidência.
Mas vocês têm que falar, não, coincidência não existe. Não existe, não. Eu fiquei até fiz o incidente. Será? É Não, muito, tudo estava escrito, né? não sei se vocês conhecem, eu aprendo com os alunos, e algum tempo atrás os alunos me falaram, não, coincidência não, é deusidência. Jesus é Deus agindo, né? Muito bem, então é aqui, vamos ver se eu consigo mostrar, vocês, alguns têm ali na sua frente, não sei se todo mundo tem, aquela folha que eu coloquei no grupo, deixa eu ver onde está, aqui. A profecia de Jesus. Então, vocês estão vendo aqui na tela? Apareceu? Onde eu estou falando? Então, nós já falamos que tem três colunas, onde está escrito as profecias, onde cumpridas. Então, aquela coluna ao seu lado esquerdo, a primeira coluna, tem as passagens do Antigo Testamento. A coluna do meio, o conteúdo daquela profecia, o assunto que se trata, e a última coluna, a coluna do lado direito, as passagens no Novo Testamento. Então, até agora nós só vimos duas passagens, né? Vimos a passagem, e as duas onde fala aqui seu nascimento. Vimos a passagem... Isaías. 2 e Isaías 7. Tá? Agora nós vamos passar para mais uma profecia, e Isaías 53, mas olha aqui, Isaías 53 aparece nessa folha 5 vezes. Que nós temos aqui sobre a humildade de Jesus, Isaías 53, 2, Isaías 53, 3. Temos sobre a morte de Jesus, Isaías 53, 9, Isaías 53, 4 a 6 e 10 a 12. Então, essa folha, a Patrícia contou pelo menos 44 passagens. Eu não sei se vocês todas são boas de memória, mas para memorizar 44 passagens, pode demorar um pouco, né? Então, se não dá para memorizar tudo, vamos tentar pelo menos memorizar só uma. Essa que nós vamos ler agora. Isaías 53. Então, pode abrir sua Bíblia. Isaías 53. Marlene, pode fazer essa leitura? Ver quais são os versículos que eu esqueci. 4, 9, de 4 a 9. Isso. 4 a 9. Muito bem. Então, Marlene, pode ser? Sim. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, como um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Por quanto tempo foi cortado? Quanto foi cortado da terra dos viventes, e pela transgressão do meu povo foi ele atingido. Até o 9, né? Isso. E puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Muito bem. Então, obrigado, Marlene, agradeço. E vamos lembrar
que estas palavras que ela acabou de ler, Isaías escreveu aproximadamente 700 anos antes de Jesus nascer, certo? Marlene, você está aqui hoje pela primeira vez. Quem está comigo desde o princípio, no primeiro dia de aula, eu dei um dever de casa. Meu primeiro dever de casa, não sei se lembram, eu pedi para começar lendo em casa um dos 4 evangelhos. Para mim, não importa, pode ser Mateus, ou Marcos, ou Lucas, ou João. Mas vamos ler os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, porque são esses livros que falam de Jesus. Até essas apostilas que a gente envia, no final de cada apostila, tem na linha, geralmente na última linha, tem uma palavra, desafio. E onde diz desafio, sempre pede para ler a Bíblia. E nas primeiras apostilas, pedimos para ler João, pedimos para ler Mateus, depois vamos pedir outros livros. Mas então, se vocês já leram Mateus, Marcos, Lucas ou João, eu gostaria de saber o que a Marlene acabou de ler, aqui em Isaías 53, tudo que está escrito ali, o que está escrito ali que realmente a gente vê acontecendo em Mateus, Marcos, Lucas e João? Algum detalhe? Deu para entender a pergunta? O que Isaías diz que a gente vê na vida de Cristo, ou não, na realidade, na morte de Cristo? Mostra ali a crucificação, né? Tem mais um detalhe. Ressurreição? E a ressurreição? Sim, mas você não leu sobre a ressurreição aqui. Não. E você leu uma coisinha ali. Vamos voltar e olhar, examinar, né? Por exemplo, versículo 5 diz que ele foi esmagado por causa de nossas iniquidades, o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. Então, vemos que Jesus sofreu pelos nossos pecados. Por causa de nossos pecados, né? Jesus, um homem inocente, entrou no lugar. Muito bem. Outra parte aqui, no versículo 7, diz que Jesus foi como uma ovelha. Em que sentido? O que Jesus fez ou deixou de fazer? Não reclamou. Obediente, né? Não abriu a boca. Não se defendeu. Né? Ele foi o verdadeiro sacrifício, né? Exatamente. Ele se entregou. Né? Porque se ele quisesse resistir, ele poderia ter ido embora, né? Poderia. Até a Bíblia diz que ele poderia ter chamado uma legião de anjos para ajudar, né? Muito bem. Também no versículo 8, na minha tradução, diz que ele não deixou descendentes. Também, nesse último versículo que você leu, Marlene, diz que foi-lhe dado um túmulo com os ímpios, com os ricos na sua morte. Então, Jesus foi crucificado entre 2 ladrões. E quem cedeu o túmulo para o corpo de Cristo? Foi o José de Arimateia. José de Arimateia. Muito bem. Então, de novo vou falar. Muita coincidência, né? Não. Muito. Não. Tudo se cumpriu, né? Tudo se cumpriu. De acordo com o que está aqui. Muito bem. Então, agora nós chegamos à próxima pergunta, que é uma pergunta muito fácil, né, Eliana? Você tem certeza de que Jesus foi enviado por Deus? Vai dizer sim? Sim. Ou não? Sim. Vamos dizer sim, né? Agora, depois de dizer sim, diz por quê? Então, essa resposta, por quê, tem várias respostas.
Marlene não estava presente semana passada para a aula, nem eu estava presente. Mas eu sei o que vocês estudaram. Vocês estudaram como Jesus, o Filho de Deus, não foi? Sim. Foi. E enfatizaram especialmente o que sobre Jesus? Como é que Jesus mostrou que ele é Filho de Deus? Ele veio cumprir as escrituras. Essa é mais a aula de hoje. Eu estou perguntando sobre a aula da semana passada. Marlene, você tem essas outras apostilas? Se não tiver, ou você cobra da Patrícia ou pode me cobrar. E a gente fornece. Tá? Mas então, semana passada vocês viram Jesus que expulsou o demônio, o Jesus que curou o paralítico, Os sinais, o Jesus que acalmou a tempestade, Isso. o Jesus que multiplicou os pães. Não foi? Foi. Então, quem pode parar o vento? Vocês conseguem? Só Deus. Só Deus, né? Só Deus, é verdade. Quem pode ressuscitar os mortos? Só Deus. Só Deus. Quem pode pegar 5 pães e 2 peixes e alimentar milhares de pessoas? Só Deus. Essa é uma das provas de que Jesus é Filho de Deus. Mas essa foi a prova da aula passada. Hoje nós estamos vendo uma outra prova. Qual é a prova de hoje? A Sônia já falou. Veio cumprir as escrituras. Mas eu usaria outra palavra. E os sinais, né? Sinais hoje não. Hoje as escrituras, mas eu usaria a palavra profecias. Ah, tá. As profecias. Né? Por isso que nós passamos... As profecias. Essa folha eu vou mostrar de novo. Vamos lá. Cadê? Aqui. Né? Porque tudo que foi profetizado, onde está escrito, são as profecias. E tudo que foi profetizado se cumpriu. E não foi uma coincidência, né? Não. É que, de fato, Jesus é aquele que Deus mandou. Que tudo, né? E são muitos itens ali, né? E Jesus cumpriu cada coisa que está escrita aqui. Então, quando nós conversamos com uma pessoa que não acredita em Jesus, às vezes a pessoa pode dizer que nós somos bobos, né? Por que você acredita em Jesus? Você já viu Jesus? Eu nunca vi. Né? Alguma coisa assim, eu não sei o que eles podem falar, né? Mas nós podemos dizer, sim, acredito. Vocês sabem o que Jesus fez? Aí podemos falar sobre os milagres, todos os sinais que Jesus realizou. Nós também podemos começar a conversar sobre as profecias. Vocês sabiam que 700 anos antes de Jesus nascer, o profeta disse que ele nasceria em Belém? E aconteceu? Né? Até é um pouco difícil, às vezes, dar essa aula pelo Zoom. Estou acostumado a dar essa aula ao vivo numa sala. Então, quando estou na sala, eu peço para as pessoas, vamos tentar imaginar, né? Vamos imaginar uma pessoa entrando na nossa sala agora, e essa pessoa que entra na nossa sala, Sônia, é um homem alto, bonito, tem cabelo grande, está usando uma roupa branca, tem uma barba, e esse homem diz para a gente, eu sou o Messias. E aí? Eu vou começar a rir. Então, mas antes de rir, Sônia, vamos dar uma chance para ele. Vamos. Então, nós podemos perguntar, então, já que você é o Messias, me fala alguma coisa sobre sua família, sobre sua mãe, né? Sua família. Aí ele diz, lá em casa nós somos 5 filhos e eu sou o caçula. Então, ele é ou não é o Cristo? Não é. Não, porque Jesus foi o primeiro. Foi filho de uma virgem e o primeiro, o primogênito. Isso. Muito bem. E vamos também perguntar a esse homem, e o senhor nasceu aonde? Né? Nós temos hoje aqui pessoas morando em Araruama, Itaguaí. Acertei?
Acertou. E vamos imaginar que ele diz, eu sou de Duque de Caxias. E aí, ele é ou não é o Cristo? Eu nasci em Duque de Caxias. Não, está tudo errado. Eu nasci em Belém do Pará. Também não. Também não, né? Tem que ser Belém na Judeia. Belém Da de Judéia, é. Muito bem. Então, deu para entender mais ou menos, né? Tudo que foi profetizado, tudo Jesus cumpriu. Então, isso para nós é uma forte prova É, que estamos seguindo a pessoa certa, né? verdade. Já viu na televisão aquele Henrique Cristo? Já apareceu nos Já. outros bares, em alguns programas, né? Então, Via muito ele no Ratinho. é uma farsa, né, aquilo. É uma Nossa, piada mesmo, é para a gente rir, É, né? Mas com Jesus é diferente, né? muito diferente. Muito diferente. Isso aí, Sônia. Muito bem. Então, nós chegamos à nossa passagem agora de Daniel. Vamos para Daniel, que essa vai ser a última passagem de hoje, que é uma história bonita, interessante e um pouco demorada, mas vamos com calma. A gente chega lá. Daniel, não sei se vocês conhecem o contexto. O povo de Deus foi um povo escolhido por Deus, mas também um povo rebelde. E Deus, que é um Deus paciente, um Deus de misericórdia, ele foi perdoando, 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 até que finalmente Deus disse: chega, né? E ele permitiu que um rei malvado, chamado Nabucodonosor, invadisse Israel, dominasse e derrotasse esse povo eleito. Então, Nabucodonosor era da Babilônia e ele pegou algumas pessoas de Israel e levou lá para o país dele. Entre esses que foram levados, ele levou alguns jovens inteligentes, bonitos, que poderiam trabalhar lá no palácio. E entre esses que ele levou, um foi Daniel. Tá? Então, nós estamos no capítulo 2. Sônia, eu vou pedir você para ler. 2:27, nós vamos ler do 27 ao 44, porém, nós vamos fazer assim, você vai lendo e eu vou dizer para. Você vai ler mais um pouquinho, eu vou dizer, vamos parar de novo, que a gente vai explicando ao longo da leitura. Mas antes de iniciar, vou contar mais um pouquinho. Então, esse rei Nabucodonosor, ele tem seus conselheiros, tem os magos, tem os astrólogos, essas pessoas que, quando ele tem uma pergunta, né, ou quer um conselho, ele vai e fala com esses homens que supostamente são os sábios. E parece, pelo contexto, que ele já tinha o hábito de contar um sonho e eles interpretavam o sonho. Ele contava o sonho, eles interpretavam. Só que neste dia, que esse rei, ele é rei, não é bobo, né? Então, ele parece que descobriu, ou está duvidando, né? Da sabedoria desses homens. Então, esta vez ele vai chegar e dizer, eu não vou contar o sonho. Vocês vão me dizer o que eu sonhei, para depois revelar o sonho. Então, essa é a nossa história. Começa assim. Pode ler, 27. Daniel respondeu: num sábio, encantador, mago ou adivinho é capaz de revelar ao rei o mistério sobre o qual ele perguntou. Mas existe um Deus nos céus que revela os mistérios? Ele mostrou ao rei Nabucodonosor o que acontecerá nos últimos dias, o sonho e as visões que passaram por tua mente quando estavas deitado foram os seguintes. Um minutinho. Então, Daniel aqui é muito humilde e verdadeiro, né? Ele diz que ele não é o cara, ele não sabe tudo,
mas existe um Deus que sabe tudo. E esse Deus que está mostrando para ele essas coisas. Então, pode ler mais um pouquinho, Sônia, a partir do 29. Quando estavas deitado, ó rei, tua mente se voltou para as coisas futuras, e aquele que revela os mistérios te mostrou o que vai acontecer. Quanto a mim, esse mistério não me foi revelado, porque eu tenha mais sabedoria do que os outros homens, mas para que tu, ó reis, saibas a interpretação e entendas o que passou pela tua mente. Então, continua, pode ler 31 ao 33, aí para de novo. Tá. Tu olhastes, ó rei, e diante de ti estava uma grande estátua, uma estátua enorme, impressionante, e sua aparência era terrível. A cabeça da estátua era feita de ouro puro, o peito e o braço eram de prata, o ventre e os quadris eram de bronze. As pernas eram de ferro e os pés eram em parte de ferro e em parte de barro. Então, esse é o sonho por enquanto. Deixa eu ver, eu tenho algo aqui para mostrar. Não sei se foi assim, mas podemos imaginar assim. A grande estátua. Tá? Então, a estátua tem cabeça de ouro, os braços de prata, depois quadril de bronze, pernas de ferro, e tem um detalhe nos pés, o ferro misturado com barro. Tá? Não sei se vocês já conheciam esse sonho, essa interpretação do sonho, mas é a estátua que apareceu no sonho de Nabucodonosor, mais ou menos assim. Ó, então, continua lendo agora, Sônia, 34 e 35. 34. Enquanto estavas observando, uma pedra soltou-se sem auxílio das mãos, atingiu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmigalhou. Então o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro foram despedaçados, viraram pó, como o pó da debulha do trigo na eira durante o verão. O vento os levou sem deixar vestígio, mas a pedra que atingiu a estátua tornou-se uma montanha e encheu a terra toda. Muito bem, então eu não tenho mais imagens para mostrar para vocês, nenhum outro gráfico, então agora vocês vão ter que usar a imaginação. Essa cena que Daniel está falando sobre o sonho do rei Nabucodonosor. Mas tem aquela estátua, né? Então parece que ao lado da estátua tem um morro, e lá em cima do morro tem uma pedra grande. Então, um belo dia, 4 moleques subiram lá no morro e empurraram a pedra lá para baixo, certo? Não, ela Certo. se soltou. E... Não, ela se soltou. Não, soltou sem que ninguém empurrasse. Exatamente, ninguém tocou na pedra. Não. Ninguém tocou, quer dizer, ninguém tocou, né? Mas não foi um ser humano que tocou. Então a pedra se soltou lá de cima, a pedra vem rolando lá para baixo, a pedra bate na estátua, a estátua, né, quebra todinha e até vira poeira e vem o vento, leva a estátua embora. Tá? Então a estátua sumiu. Porém, a pedra que bateu na estátua fica. E o que acontece com essa pedra? Encheu a terra toda. Diz que a pedra se transforma numa montanha, que encheu a terra toda, né? O pão de açúcar, né? Ali onde a estátua estava. Então, deu para entender? A estátua
com a cabeça de ouro, vem a pedra bate na estátua, vira poeira, vai embora e a pedra se transforma numa montanha. Esse foi o sonho do rei. Tá? Então, vamos prosseguir. Versículo 36 e 36, 37 e 38. Foi esse o sonho, e nós o interpretaremos para o rei. Tu, ó rei, és o rei de reis, o Deus dos céus te tem dado domínio, poder, força e glória. Nas tuas mãos ele colocou a humanidade, os animais selvagens e as aves do céu. Onde quer que vivam, ele fez de ti o governante deles todos. Tu és a cabeça de ouro. Muito bem, então vou mostrar mais uma vez a estátua. Cadê aqui? Então, essas partes da estátua nós vamos ver ao longo do nosso estudo hoje. Cada parte representa um reino, uma nação. Então, aqui, Daniel acabou de interpretar a primeira parte do sonho, quando diz o quê? A cabeça de ouro representa quem? Nabucodonosor. Nabucodonosor e o povo da Babilônia, o reino da Babilônia. Nabucodonosor, o chefe dos babilônios. Tá? Então, vamos continuar. Versículo 39. Depois de ti surgirá um outro reino, inferior ao teu. Em seguida surgirá um terceiro reino, reino de bronze, que governará sobre toda a terra. Finalmente haverá um quarto reino, forte como o ferro, pois o ferro quebra e destrói tudo. E assim como o ferro a tudo despedaça, também ele destruirá e quebrará todos os outros. Continua? Sim. Como vistes, os pés e os dedos foram em parte de barro e em parte de ferro. Isso quer dizer que esse será um reino dividido, mas ainda assim terá um pouco da força do ferro, embora tenhas visto ferro misturado com barro. Assim como os dedos eram em parte de ferro e em parte de barro, também esse reino será em parte forte e em parte frágil. E como viste, o ferro estava misturado com o barro. Isso quer dizer que se procurará fazer aliança políticas por meio de casamentos, mas essa união não se firmará, assim como o ferro não se mistura com o barro. Na época desses reis, o Deus dos céus estabelecerá um reino que jamais será destruído e que nunca será dominado por nenhum outro povo. Destruirá todos esses reinos e os exterminará, mas esse reino durará para sempre. Hoje é o 45 também. Tá bem? Esse é o significado da visão da pedra que se soltou de uma montanha sem auxílio de mãos. Pedra que esmigalhou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. O Deus poderoso mostrou ao rei o que acontecerá no futuro. O sonho é verdadeiro e a interpretação é fiel. Obrigado. Então, mostrando mais uma vez aqui a estátua. Então, até agora, nós vimos que temos aqui 4 reinos. O primeiro reino, já sabemos qual é, o reino da Babilônia. Nós vamos ver já qual é os outros reinos aqui, prata, bronze e ferro. Mas tem mais uma resposta, que na realidade, esse sonho do rei fala sobre 5 reinos. Que tem 4 reinos da estátua e mais um reino representado pela... Prata.
Por Deus, né? E o que acontece com a estátua? Ela se quebra, se desfaz. Ela se quebra sozinha? Não. Pela pedra. É uma A pedra. pedra que E bate a nela. pedra que bate nela e acaba com a estátua, essa pedra vira Uma montanha. uma montanha. Então, essa montanha representa um reino. Alguém quer adivinhar qual reino? É o De reino de Deus. Cristo. O reino de O reino Cristo, de o reino Deus. de Deus, exatamente. Então, vocês já responderam aqui, vocês já têm duas respostas. A primeira resposta e a terceira resposta. Vamos pular número 2. A primeira resposta, a pergunta é: qual reino é representado pela cabeça da estátua, a cabeça de ouro? Nós já falamos aqui, né? Nabucodonosor. Nabucodonosor e o povo da Babilônia, o reino da Babilônia. E, número 3, qual reino vai prevalecer sobre todos os outros reinos? O de Deus, de É o Cristo. reino de Deus, o reino de Cristo, claro. Que é até interessante, esses outros reinos já se passaram. Mas hoje, o reino de Deus continua crescendo. Né? Cristo entrou no meu coração, no seu coração. E a gente fala Glória a com uma Deus. pessoa e mais uma pessoa vem para o reino do Senhor. Né? Muito bem. Então, para fechar esta parte, tem mais uma passagem aqui para a gente ler em Daniel, capítulo 8. Aqui estamos em Daniel 2. Vamos para Daniel 8. Todos nós, creio eu, já lemos algum livro, ou já vimos alguns filmes, conhecemos algumas histórias. Tem aquela história simples que começa no começo, vai caminhando e termina no fim. Mas não sei se vocês lembram de ter visto uma história que começa quase no finalzinho, mas depois volta para o início, aí vai contando mais um pedacinho, depois volta para o início de novo, para depois fechar a história. Então, aqui em Daniel é mais ou menos assim. E no capítulo 2, por meio do sonho do rei Nabucodonosor, Deus revelou esses 4 reinos. Aqui em Daniel capítulo 8, o próprio Daniel vai ter uma visão que Deus deu a ele. Essa visão tem alguns bichos, mas o significado dos bichos no capítulo 8 é praticamente o mesmo significado da estátua no capítulo 2. Tá? Então, vamos ler aqui. Eliana, pode ler para a gente? Capítulo 8. Vamos fazer a mesma coisa que eu fiz com a Sônia. Você vai lendo aos poucos. Pode ser? Então, Pode. comece no 19. 8, 19? Uhum. E você pode ler 19 e 20 e parar. Eu vou lhe contar o que vai acontecer quando passar a ira de Deus, pois essa visão é a respeito do tempo marcado para o fim. O carneiro com 2 chifres que você viu representa os reis da Média e da Pérsia. O Muito bode é o rei... Não, pode parar. Tá. Vamos com calma aqui. Então, primeira coisa, versículo 19, nós precisamos entender. A minha diz, essa visão se refere ao tempo do fim. E quando a gente lê fim, pelo menos fim, eu penso que fim é o fim de tudo, o fim do mundo. Mas aqui no livro de Daniel, fim quer dizer o fim daquela época, o fim na realidade da antiga aliança, do Antigo Testamento, e depois virá a nova aliança, né, que será a vinda de Cristo, na realidade. Mas versículo 20 nos dá a segunda resposta que nós estávamos procurando, que se o primeiro reino, o reino da Babilônia, se você estuda na história, depois quem derrotou o reino da Babilônia foram os medos e persos. Então, aquela parte da estátua, a cabeça de ouro é Babilônia, aquela parte de prata
é Média e Pérsia. Essa é uma parte da resposta número 2 na sua folha. Primeiro vem Nabucodonosor e o reino da Babilônia. Em segundo lugar, Média e Pérsia. então, agora, Eliana pode ler. Nós vamos ter a próxima resposta. Pode ler do 21 ao 21 e 22. O bode é o rei da Grécia, e o seu chifre grande é o primeiro rei desse país. Os 4 chifres que nasceram quando o primeiro chifre foi quebrado representam os 4 reinos em que o país será dividido, mas esses reinos não serão tão poderosos quanto o primeiro. Muito bem. Hoje mesmo estava lendo sobre essa história. Temos, depois dos Medos e Persas, qual é a nação que vai entrar em cena no mundo antigo? A Grécia. A Grécia. Então, essa é a parte bronze daquela estátua, né? Ouro, prata, bronze é a Grécia. E, se você já estudou sobre a Grécia, quem foi o grande general, o grande líder da Grécia? De repente, até você já viu um filme sobre ele. Da Grécia? Uhum. Tem até aquele filme da Troia, né? Troia que tem a Grécia. Tem a ver, sim, tem a ver. Mas acho que Troia foi antes. Foi antes? Sim, eu usei a palavra grande. Alexandre o Grande. Alexandre o Grande. Alexandre o Grande. Muito bem, Alexandre o Grande, e não sei se vocês sabem, ele foi um grande general, ganhou grandes vitórias, grandes conquistas, mas ele morreu muito novo. E essa parte que você leu, Ariana, no versículo 22, quando diz que um grande chifre quebrou, em lugar de um grande chifre, surgiram 4 chifres. É porque o Alexandre vai morrer e seu reino ficou dividido entre 4 generais. Mas como ficou dividido, diz aqui que não terá o mesmo poder que tinha enquanto Alexandre estava vivo. Tá? Então é interessante como Daniel, muitos anos antes, está profetizando o que há de acontecer. Mas continua então, Eliana, agora você pode fechar a leitura, que é do 23 ao 25, 23, 24 e 25. Quando o fim desses reinos estiver perto e as suas maldades chegarem ao máximo, aparecerá um rei cruel e enganador. Ele ficará cada vez mais poderoso, mas não pela sua própria força. Continua. Causará destruições terríveis, acabará com os povos poderosos e também com o povo de Deus. Fará o que quiser e prosperará sempre. Com a sua presença, ele enganará a todos, ficará cada vez mais orgulhoso e matará muitas pessoas à traição. Finalmente, ele desafiará a Deus, o Rei dos Reis, mas será destruído sem o uso da força humana. O 26 também? Não, tá bom. Leu o 26? Pode ser, pode ser. E Gabriel terminou assim: você já ouviu a verdadeira explicação dos sacrifícios da tarde e da manhã, mas não diga pulou. Você pulou o 26, não pulou? Não, estou lendo 26. Na minha Bíblia é o 26. Ah, é? Que na minha você está no 27. Esse é o 26. Continua? Não, tá bom, pode parar ali. Então, aqui está falando sobre o 4º reino, só não dá o nome, mas só descreve. E descreve como sendo um reino muito forte, que até voltando à estátua, ouro, prata, bronze e ferro, ouro é mais valioso. Mas desses 4 metais, qual é o mais forte? Mais resistente? É o ouro, né? Mais forte e resistente?
Fala, Marlene. O ferro, né? É o ferro. Na sua casa, tem uma coluna na sua casa? Viga na sua casa? O que Tem. tem dentro da viga? Ferro. Ferro. Por que usam ferro? Não é por ser barato. Ele pode ser um pouco mais barato do que o ouro, mas também ele é muito mais forte, Com certeza. né? Mais resistente. Então, que até é um martelo de ferro que pode bater no ouro para moldar o ouro, né? Mas então, esse reino, o reino da Babilônia, reino da Média e da Pérsia, a Grécia, vem qual reino agora? Um reino forte. Grécia. Não, depois da Grécia, derrotaram os gregos. Foram os... Ninguém sabe? Eu vou falar, vocês vão dizer que, sabia. O Império Romano. Romano. Romana. Isso, os romanos. E quer ver outra coincidência hoje, gente? Aquele casal, José e Maria, quando a criança nasceu, foi em qual época? Época do Império Romano, né? Porque Deus estava planejando, programando tudo, né? Que é justamente na época dos romanos, os mais fortes, e que vai nascer algo que vai se transformar numa grande montanha, né? O Cristo que cresce cada vez mais. O Cristo manso e suave, que ainda está no nosso meio até os dias de hoje, né? Babilônia já foi embora, os persas foram embora, a Grécia não é o que era, Roma não é o que era, mas Jesus vive e reina. Permanece. Amém? Jerusalém, Amém. Jerusalém, irmão, foi escravizado por Roma, né? Sim. Foi escravizado Não, por Roma e por os um bom romanos- período, né? Os romanos dominaram tudo naquela época. Mas até nisso, nessa história toda, pelo menos duas coisas podemos ver a mão de Deus. Uma, a Grécia, que foi derrotada pelos gregos, mas ela teve uma cultura tão forte, mesmo depois de derrotados, as pessoas continuavam falando o grego. Tanto que o Novo Testamento foi escrito em grego. E esse idioma seria tipo o inglês hoje, né? Que quem fala inglês viaja o mundo inteiro e sempre encontra uma pessoa que fala inglês. Então, naquela época, você poderia viajar de cidade em cidade falando grego, se comunicava. Então, Deus possibilitou uma situação para que o evangelho pudesse ser espalhado pelo idioma grego. Mas os romanos fizeram uma coisa também muito importante, fizeram muitas estradas, né? Eles, além de ter um exército e fazer grandes conquistas, eles também construíam, né? Fizeram pontes, fizeram estradas e para chegar onde queriam chegar, com tudo que precisava naquele local. E apóstolo Paulo e outras pessoas utilizaram essas estradas para caminhar e pregar o evangelho. Né? Então, o que vamos falar de novo? Que Ele vai coincidência! perseguir, né? Não. Tudo plano de Deus. Deus programando tudo, né? Até os menores detalhes. Então, nós vamos parar por aqui hoje. Se Deus permitir, semana que vem, vamos voltar nesse mesmo dia, horário, terça-feira, às 9 horas, e vamos começar com a próxima passagem lá em Marcos. As outras passagens vamos estar no Novo Testamento. Ok. O mesmo tema, o tema do reino de Deus. Alguém tem uma pergunta antes da gente fechar? Então, irmão, essa resposta do número 2 foi Pérsia, Média, Grécia e Roma, né? Apesar de Os que... 4 reinos. Não,
4 não, aí são 3. Porque Média e Pérsia é Média e Pérsia são juntos. Também então, só. os 4 temos Babilônia, que foi na resposta 1. Os 3 que faltam, Média, Pérsia, Grécia e Roma. Tá? Obrigada. E o quinto reino aí no final, né? Que é Cristo. E a gente percebe nesses movimentos, né, vamos dizer assim, da história, Aham. que é a mesma coisa hoje. A gente que espera Jesus, né, a vir buscar a igreja. Sim. A sociedade mundial, ela segue o seu fluxo, né, Sim. vamos dizer assim. Sim. E as coisas vão acontecendo, e se a gente não tiver colocando atenção nas coisas cotidianas, aquilo também vai passando para a gente como se fosse tudo normal, mas a gente sabe que tudo colabora para a vinda do Messias, Sim. né? Para o Senhor vir buscar a igreja. E é uma coisa muito interessante, né? Eu acho, Marlene, que isso nos dá muita tranquilidade, né? Sim. E pode estar acontecendo 1000 coisas, mas nós Sim. sabemos que Deus está no controle. Isso aí. Até, por exemplo, a minha esposa fala hoje, vem falando esses dias, que ela conversa com pessoas e parece que está todo mundo aflito com esse Covid-19, né? As pessoas não aguentam mais ficar em casa e ficar com medo, né? Eu sei que, né, fulano morreu e outra pessoa morreu, e será que eu vou pegar? E meus filhos, né, na minha casa, o que eu vou fazer? Mas nós, embora temos que nos proteger, nós também temos que viver em paz e saber que Deus está comigo. Eu não estou sozinho. E Ele está no controle, né? O controle é dele. Vamos caminhando. Isso aí. Isso nos dá assim até um conforto. Sim. Né? Fala, Deus, eu não estou só. Ele é o príncipe da paz. Verdade. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Amém. Não, Marlene, você gostaria de fazer a nossa oração final hoje? Sim, com certeza. Por favor. Podemos? Podemos. Sim. Pai, louvado e engrandecido é o teu nome, Senhor. Ó Deus, nós nos colocamos mais uma vez na tua presença e elevamos, Senhor, o nosso pensamento a ti, em gratidão por esses minutos, Senhor, que aqui passamos aprendendo coisas concernentes ao teu reino, Deus. Amém. Senhor, nós te agradecemos pelo teu cuidado, Senhor, pela tua misericórdia sobre nós a cada manhã. E ao final, Senhor, de uma noite, de um dia, nós sentirmos a tua presença, o teu grande cuidado, Senhor, de uma forma tão sublime, Deus, na nossa vida. Nós só temos a te agradecer, Senhor, e te pedir que o Senhor continue conosco, nos dando essa paz, nos ensinando, Deus, com o teu Espírito Santo, a cada instante levar os nossos pensamentos cativos ao trono da tua graça. Que a tua bênção, Senhor, esteja sobre nós nesta noite, visitando a nossa vida, Senhor, os nossos familiares, os nossos amigos. Que o teu Espírito Santo também, Pai, ele possa estar visitando aqueles que estão se sentindo desesperados, desesperançosos, Deus. Que o Senhor possa enviar vidas que falem do teu amor e da paz que só Jesus pode dar. Muito obrigada, Senhor, por tudo. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. 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 Muito obrigado. Graças a Deus por esta fé e esta esperança que temos em Cristo. Amém. Glória a Deus.